diferença enorme entre se sentir sozinho e estar sozinho. Eu demorei um tempo para entender isso na prática, não como um conceito, por ter essa experiência vivida. Porque a gente cresce achando que solidão é um sinônimo de abandono, que você tá sozinha porque você fez alguma coisa errada. Mas e se estar sozinho, na verdade, seja exatamente o que você precisa? Hoje eu quero conversar sobre duas palavras que parecem iguais, mas que vivem em lugares muito diferentes dentro da gente: solidão e solitude. Mas antes disso, oi, meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa sobre livros, sobre a vida e sobre tudo aquilo que dá na cabeça. Então, se você gosta de lifestyle, livros e vivências, já clica aqui em seguir e vem fazer parte da nossa família. Gente, de vez em quando vai fazer um barulho aqui atrás, mas eu juro que esse é o lugar mais silencioso da minha casa que eu consigo gravar, porque eu moro em beira de BR, então é uma coisa tenebrosa. Agora voltando ao assunto. Antes de falar sobre solidão e solitude, eu acho que é válido a gente entender o que é solidão e o que é solitude individualmente, porque muita gente acha que na verdade são a mesma coisa e não são. Eu poderia descrever a solidão facilmente como a ausência. Porque a solidão é a ausência de pessoas, a ausência de sentimentos. A solidão é como se você estivesse numa sala cheia de gente com a capa de invisibilidade do Harry Potter e ninguém te vê. Você tá sozinho. Você tá sozinho e você se sente sozinho. Então a solidão é você estar sozinho e você se sentir sozinho. A solidão, ela tem fome. Ela quer ser preenchida. Ela quer que alguém chegue e fale assim: oi, eu tô aqui. É como se você só quisesse conversar. Você quer desabafar e às vezes você não tem ninguém. A solidão, ela tem muito mais a ver com você se sentir sozinho do que você realmente estar sozinho. Clarice Lispector, sim, vamos ter Clarice Lispector, gente, porque eu tô muito filósofa. No livro da Clarice, da Hora da Estrela, ela descreve muito bem a solidão de um jeito muito cru. Ela entende a solidão nua e crua do jeito que ela é. Porque a Macabeia, ela não escolheu estar sozinha. Não foi uma escolha da Macabeia estar sozinha, ela foi abandonada. E essa solidão dela, ela não é poética. É poética de certa forma, mas ela é pesada. Ela é uma solidão real. E eu acho que muita gente se vê na Macabeia sem perceber, sem saber, na verdade. Tem um trecho que eu vou ler pra vocês que fala muito sobre isso. Eu vou ter que ler, porque decorar não dá. Eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando estou sozinha. Eu não tenho o que falar mais, tem? Agora, solitude é uma coisa totalmente diferente. Solitude, ela é a solidão que você escolhe. Ai, deixa eu trazer vocês mais pra perto. É quando você fecha a porta do seu quarto, coloca uma música e você não tá fugindo de nada, você não tá se isolando, mas você tá indo em direção a você mesmo. Não é um silêncio que aperta, é um silêncio que respira. O Paul Tillich, ele é um filósofo, eu acho que é Paul Tillich, né, que fala o nome dele, mas ele é um filósofo e um teólogo, e ele fez uma descrição maravilhosa sobre isso, que ficou muito marcada, que fala sobre que a solidão é dor e a solitude é glória. Calma aí, achei aqui. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar só, e a palavra solitude para expressar a glória de estar só. Então, com esse ponto eu digo, a solitude, ela não é a ausência de pessoas, ela é a presença de si mesma. Uma pessoa que entendeu muito sobre o que aconteceu quando você fica de cara a cara consigo mesmo,
foi Shakespeare. Em Hamlet, que também não me julguem pela minha pronúncia, a galera fazer o quê? O protagonista, ele vive uma crise que é, entre muitas coisas, né? Uma crise de não conseguir estar sozinho, não conseguir estar consigo mesmo. O monólogo do ser ou não ser, acredito que não seja só sobre a morte, mas sobre o fato de existir, peso de existir, de pensar, de se sentir sem escapatória. O Hamlet, ele tá... Ele tá sozinho o tempo todo, mas ele nunca tá em solitude. Ele não consegue descansar dentro de si mesmo. E isso me faz pensar sobre quantas vezes a gente confunde barulho com companhia. Quantas vezes a gente foge do silêncio, porque dentro do silêncio tá ela, sua cabeça. Tá você mesmo lá dentro, esperando por uma conversa que você ainda não sabe como ter. Eu sempre gostei de estar sozinha, desde pequena, sabe? Não era tristeza, não era timidez, era preferência, sabe? Eu realmente gostava de estar sozinha, sempre gostei. E eu me sentia bem no meu silêncio, no meu mundinho. E por muito tempo eu não tinha palavras para explicar para as outras pessoas que eu só gostava de estar sozinha. E quando você não tem palavras para explicar uma coisa para outra pessoa, as pessoas têm as dela para explicar uma coisa sobre você. Então, todo mundo falava assim, ai, você precisa ter mais amigos, o ser humano é um ser social, citando livro. Ai, gente, só porque eu gosto de ler, esse povo fica jogando literatura na minha cara, me poupa. Falando, isso não é normal. Mas isso é uma coisa que eu sempre gostei. Tanto é que teve uma época que eu não tinha amigo nenhum. E isso não me fez tanta falta quanto eu acredito que para a maioria das pessoas faria. Mas eu sempre ouvia isso como uma acusação. É sempre como uma prova para mim mesmo, comigo no caso, né, que eu tava errada. Ou até pra mim mesma mesmo. Eu falava assim, nossa, eu queria tanto conversar sobre tal livro com alguém, mas eu não tenho com quem conversar, porque eu não tenho amigos. Será que eu sou tão chata assim, sou tão insuportável ao ponto de não ter amigo nenhum? Mas todo mundo que eu deixava se aproximar, ficava mais perto de mim, eu tinha a mesma reação. Porque às vezes eu queria entrar pro meu mundinho e eu não queria que essa pessoa ficasse me esperando. E aí eu acabava afastando essa pessoa para eu poder ter o meu mundinho. E para nomear isso que eu sentia, eu criei uma explicação que me cabia. Eu comecei a falar para mim mesma e para quem me perguntasse que eu não gostava de gente. Então, falava, ai Maria, por que você fica tão sozinha? Eu falava, eu não gosto de gente. Gente me irrita, gente me estressa. E ficava realmente mais fácil assim. Mas isso era mentira. Não que gente não me estresse ou não me irrite, porque algumas gentes, confesso que me estressam e me irritam bem. Mas eu gosto de gente. Antes de gostar das outras pessoas, eu precisava gostar de mim antes. Gente, eu juro que não tá passando tanto carro assim. Olha, nem tá com tanto carro. É puro caminhão e moto que faz um barulho estrondoso mesmo. É complicado. Eu gostava de gente, mas eu precisava de mim antes. Aí eu descobri que existe uma diferença enorme entre ser antissocial e precisar de silêncio, que eu não estou tendo nesse momento. E Aristóteles disse que o ser humano é um ser social, como eu disse anteriormente, né? Pessoal, todo mundo gosta de usar Aristóteles quando convém. Mas para essa sociedade existir, o indivíduo também precisa existir, porque afinal das contas a sociedade ela é um grupo de indivíduos.
E se essa sociedade, ela começa dentro da gente? E se você estar com os outros passa primeiro por você aprender a estar sozinho consigo? E se para você saber estar com os outros, você tenha que aprender a estar sozinho primeiro? Eu sei que eu não tava quebrada. Eu tava, mesmo sem saber, praticando solitude. E olha que eu nem conhecia essa palavra. A Clarice Lispector, ela tem outra citação muito interessante que fala exatamente sobre isso. Eu acredito que seja A Hora da Estrela, mas eu vou ler porque, ai gente, memória não funciona pra essas coisas não. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestativas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Aprender a estar consigo não é um destino, é um processo às vezes lento, por você não saber estar sozinha, às vezes desconfortável, por você não gostar de estar sozinha, às vezes em conjunto, em quem precisa de uma terapia que te guie nesse processo para você aprender a estar sozinha. E às vezes ele é o processo mais lindo que você vai participar. Porque como você, sem a sua solitude, sem você se conhecer, sem você se amar, sem você conseguir estar com você mesma, vai fazer isso com outra pessoa. Vai conseguir estar com outra pessoa, vai conseguir amar outra pessoa se você não se ama e não se conhece. Hilke, que eu também não me cobro em pronúncia, galera, ele escreveu em Cartas para um Jovem Poeta que a solidão ela é o único caminho adequado para quem ainda está se formando por dentro. Que é preciso habitar o próprio silêncio antes de habitar o mundo. E eu acho que é isso. Que é preciso você habitar o próprio silêncio antes de habitar o mundo. E é isso. Não é sobre evitar pessoas. É sobre não se perder quando elas não estão. A Clarice disse uma vez, ai Maria, Clarice Lispector de novo. Sim, galera. Cultura pra vocês. Leiam Clarice Lispector. É muito bom. A Hora da Estrela é uma ótima recomendação pra você, inclusive, porque a maioria das citações que tem aqui eu peguei da Hora da Estrela. Mas ela falou assim uma vez. Talvez estar consigo seja isso. Não de ser perfeita, não de ter tudo resolvido, mas de não fugir. De se sentir plena com nada. Sozinha. Se você também cresceu ouvindo que estava errado por gostar do silêncio, esse vídeo é pra você. E se você ainda está aprendendo a nomear aquilo que você sente, esse canal é pra isso. Eu também tô. E tá tudo bem. Uma vez a Ismael, sim gente, Ismael, aqui não é sobre Clarice Lispector o tempo todo. Ela falou numa entrevista uma frase que me tocou muito. Perguntaram pra ela se ela se conhece 100%. E ela falou, não me conheço 100% e nem quero me conhecer 100%. Porque se eu me conhecer 100%, isso não me dá margem pra mudar. Me dá margem pra me forçar a continuar sendo uma coisa que às vezes eu não quero mais ser. E, nossa, sim, muito. A gente tá sempre em mudança. Então, todos os dias a gente tem uma coisa diferente para se conhecer. A menos que você queira se conhecer 100% e queira ficar do jeito que você tá agora. Mas, como eu acredito firmemente no que ela disse, o ser humano é um ser de evolução constante. Nós somos fadados a mudar todos os dias. Então, se você quer se conhecer um pouco mais todos os dias, ou me conhecer um pouco mais todos os dias, vem fazer parte do nosso canal. E me conta nos comentários qual das duas você mais conhece agora na sua vida. Solidão ou solitude? A solidão que aperta ou a solitude que liberta? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma poesia minha já postada no canal. É o amor. Muito fofa, gente. Adoro ela. Vou deixar aqui na tela pra vocês clicarem, pra vocês irem a ver. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.